do agricultor familiar, principalmente do produtor de tabaco, os desafios enfrentados, as novidades. E eu tenho certeza, algo me diz, né, Giovanni, que um dos principais desafios enfrentados hoje seja o frio, né, Giovanni? Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, Clique Camaquã. O frio, olha, semana retrasada, quando fez frio também, a gente não sentiu isso aqui, mas ontem e hoje estamos aí, temperaturas muito baixas. Eu acredito que não seja diferente para vocês, né? O único lugar que não fez tanto frio dessa vez é para o Paraná e Santa Catarina, em algumas regiões, comparado aqui. Pois é, aqui a gente teve a sensação térmica ontem de -13, e a geada, aquela que sempre se consegue ver aí bem pelo amanhecer, que inclusive no ano passado, se eu não me engano, causou algum prejuízo aí nas lavouras de tabaco, nessas que já estão plantadas, né? Muitas vezes pode causar prejuízo, né, Giovanni? Eu sempre falava nos meus vídeos que a geada nunca foi problema para nós aqui, mas desde ontem e hoje eu já mudei de ideia, porque olha, esse frio, para quem plantou na nossa região, está tendo problema sim, muito pé morto, e o que não morreu está ali, então é uma lavoura desparelha, né? Nós teríamos plantado também. Nós acompanhamos a previsão, aí entendemos que seria o momento de segurar a muda, e assim o fizemos. Porém, amanhã já não é para dar geada mais, e aí o clima vai ficar mais ameno, a gente vai estar dando início ao plantio, e aí seja o que Deus quiser. Mas a gente lamenta, muitas lavouras sim tiveram grandes prejuízos e contratempos com essa geada. Acaba que a geada queima, né, o fumo, e depois também pode até apodrecer ele, enfim, são várias situações que podem acontecer, né? Que tomara que realmente, como tu disse, não tenha prejuízos tão grandes, né? Ano passado eu lembro que teve bastante até aqui na nossa região, se eu não me engano, a FUBRA tinha feito um levantamento ali de uns 30% da área plantada, mais ou menos, foi danificado aí, em razão da geada aí do ano passado, né? E, Giovanni, a gente teve segunda e terça, né, ontem, e no começo da semana, o lançamento do Plano Safra. Como que o Plano Safra ele pode, de alguma forma, também interferir na cultura do tabaco? Ele tem alguma interferência na cultura do tabaco? Porque eu sei que o tabaco é uma cultura que, às vezes, não tem muito subsídio, não tem muito benefício aí por parte do governo, né? Nós, inclusive, vou, na sequência, falar do que a gente vai fazer quinta-noite com uma transmissão com o presidente da Ampro Tabaco sobre a COP11. Bem, o Plano Safra, a gente não está por dentro de como funciona, a gente também acompanhou os números, mas o fumicultor sempre tem uma dificuldade para o setor do tabaco. Então, se ele vai comprar um trator ou um implemento para grão, ok. Para o tabaco, ele precisa sempre saber moldar para conseguir comprar uma estufa ou uma auxiliadora de colheita. Então precisa usar como secador de grãos ou como pulverizador. E o que a gente estava acompanhando, que realmente muitos produtores estavam com problemas porque não tinha os pila nos bancos para financiar estufa nova ou auxiliadora de colheita. Então a gente espera que com esse Plano Safra também beneficie esses produtores que, querendo ou não, nossa, fazem uma diferença enorme nesses municípios, né? Porém, com as dificuldades, né, por sermos fumicultores. E, no geral, a gente está desde ontem acompanhando e lendo algumas matérias. Tem o lado que fala que é uma mil maravilhas esse Plano Safra, e tem o outro lado que fala os números dos juros que não deixam, né, tão mil maravilhas para o agricultor fazer seus financiamentos. Inclusive, aí a gente até divulgou, né, que tem algumas linhas ali que o agricultor familiar mesmo consegue juros a 3, 4, 5%, mas isso não acontece com a cultura do tabaco, né? Geralmente o juro é bem mais alto porque não há esse subsídio, né? E aí sobre isso não tem como mudar, isso infelizmente, se isso pudesse se mudar, seria a longo prazo. Quinta de noite nós vamos ter uma transmissão com o Gilson Becker. Ele é prefeito de Veracruz, mas ele é também o presidente da Ampro Tabaco, como foi o Pegoraro, né, que era de Canguçu,
até o último mandato. Então, o nosso assunto com ele é sobre a COP11 que vai acontecer esse ano. E a gente vê, infelizmente, alguns agricultores acham que isso não tem nada a ver, que vai continuar a plantação. Sim, mas essas COPs, elas moldam sempre 2 anos de leis e regras, e a gente já está difícil. Então, imagina se eles piorarem alguma coisa ainda. Então, a gente, quinta de noite, na página Fumicultores do Brasil, às 19h30, vamos ter um bate-papo com ele sobre o que está sendo preparado pelo setor para levar a Brasília e de lá ir junto lá em Suíça, na Genebra, tentar defender, porque nos últimos anos eles nem acesso têm. Eles só recebem a informação depois que terminou, então é contraditório, né? E a gente vai ter esse bate-papo e colocar esses assuntos no ar também, né? Dos financiamentos que o fumicultor sempre deixa a desejar, não consegue por causa das leis. Pois é, a gente inclusive vai divulgar então aí esse bate-papo, né, que vai ter aí com o presidente da Ampro Tabaco para mais pessoas também terem acesso. E essa COP11, ela basicamente é onde vão se discutir algumas diretrizes, né, sobre como que deve se proceder aí a cultura do tabaco, inclusive, eles debatem muito a questão do consumo do tabaco, né, mas aí isso, claro, que impacta também no plantio, na cultura, e não tem a participação presencial ali, né, direta, das pessoas que são envolvidas, né? Não tem associações, entidades, produtores, não tem, né? Precisa contar com a boa ação, né? Com a generosidade, com a empatia do representante do governo federal que vai participar ali das reuniões, né? E aí é sempre aquela preocupação, as pessoas às vezes não entendem, eu acho que é por conta de daqui a pouco, se o Brasil se comprometer com alguma política global que vá contra a cultura do tabaco, possa interferir em, mais uma vez, aí, financiamentos, enfim, em benefícios para quem planta tabaco, e aí pode dificultar, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Semana que vem, dia 9, vai ter um ato em Brasília, inclusive sobre isso a gente vai falar com o Gilson, porque o Gilson, ele representa os municípios produtores, né? Então, quanto mais prefeito, mais vereadores estiverem lá, mais força temos para mostrar lá para esse pessoal que é importante para nós. E tudo que se decide numa COP tem que ser implantada pelos países que estão, né, com essa convenção quadro assinada. Então, nos preocupa. A gente está vendo que o tabaco está de vento em popa, os últimos anos foi mil maravilhas. Mas existe sim grandes dificuldades, né, impostos altos e a falta de recursos para o produtor de tabaco. Ele gera bilhões e não tem esse retorno diretamente para si. Pois é, sempre um desafio para o produtor de tabaco, e as pessoas se questionam muito, Giovanni, por questão de o porquê que é plantado tabaco e não outra coisa, né? E talvez tu possa também falar um pouco sobre isso, explicar essa questão aí também de o que é mais viável economicamente, o que tem mais possibilidade de venda também, enfim, né, tem vários critérios que acabam influenciando no agricultor familiar aqui da nossa região plantar o tabaco e não outra coisa, né? Isso é prático de responder, só que aquelas pessoas que nos questionam isso não nos respondem de volta depois. Você imagina 130, vamos pegar 130 mil famílias, todas elas vão parar de plantar tabaco, e elas vão plantar verdura e frutas. Plantar nós podemos, vamos vender para onde? Vai ter preço para isso? Não. Então, quando alguém consegue sair da cultura, consegue migrar para uma outra atividade, que bom se dá certo. Mas para quem não consegue, pegar um exemplo de vocês aí no sul, né, municípios gigantescos, distâncias aí de 30, 40 quilômetros até um município. Como é que você vai levar uma carguinha de verdura lá e nem sabe se vai vender? Então, o tabaco, por mais difícil que seja, pelos problemas que tem, como todos os setores têm, ainda é algo que é mais viável para a pequena propriedade. Pois é.
Isso é o que as pessoas, inclusive os políticos, precisam compreender para poderem tomar qualquer decisão sabendo disso, né, do impacto real que tem na vida do produtor. Giovanni, muito obrigado pela tua participação. Se tiver mais alguma informação que queira aí destacar, e a gente vai estar divulgando aí então que vai ter essa reunião, esse bate-papo amanhã, né, quinta-feira, com o presidente da Ampro Tabaco, e vai estar também tentando acompanhar essa reunião para poder divulgar as informações depois. Vou te mandar o folder ali que a gente vai publicar hoje, tá, o encarte, e sintam-se à vontade a publicar também. Não, no mais é isso, né, esperar o frio passar, e se tudo der certo, amanhã nós estamos iniciando o plantio da nova safra, como muitos outros produtores. Boa sorte a todos nós. Grande abraço, Pablo, e Clique Camaquã. Ótimo dia. É isso aí, um grande abraço e boa sorte a todos os produtores que estão começando o plantio agora também. 7h38, vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco aqui do Campo em Dia.